Olá, crianças do terceiro ano, tudo bem? Meu nome é professora Gabriele. Hoje a gente vai trabalhar com alguma coisa um pouco diferente. Acho que vocês já estão percebendo aqui esse varal para essas histórias. Só que primeiro, antes da gente começar a aula, a gente vai fazer alguns combinados, tá bom? Tem que erguer a mão quem quiser tirar uma dúvida ou fazer uma pergunta, ok? Vamos começar. Então, vocês sabem o que são HQs? HQ é conhecido também como história em quadrinhos. Então, agora eu vou explicar um pouco da história em quadrinhos. Vamos ver. O que é história em quadrinho? Ou também conhecida como HQ, que nem eu já falei agora. História em quadrinhos. É o nome dado à arte de narrar histórias por meio de desenhos e textos dispostos em sequência. Então, a história em quadrinho é formada por desenhos e textos em sequência. Os artistas utilizam diversos recursos gráficos nesse gênero textual, com o intuito de trazer o leitor para dentro da história. Alguns exemplos são os balões. Vocês já devem ter visto em algumas histórias em quadrinhos por aí. Primeiro são esses. Os balões de linhas contínuas. Ela sugere que os personagens falem em tom normal. Traços pontiagudos, que tem esses traços assim. Que esses traços exibem gritos, quer dizer que os personagens estão gritando. E linhas tracejadas indicam que o personagem está sussurrando. E formas de balões apontam pensamentos. Outro recurso também utilizado pelos artistas quando vai montar uma história em quadrinhos são as onomatopeias. Elas são definidas como palavras que podem reproduzir sons, como tic-tac, é o som do relógio, e cabrum, sons do trovão. Também é bastante explorado o uso de letras. As letras diferentes são exploradas nos quadrinhos. Agora eu vou contar um pouco da origem da história em quadrinhos. A primeira história em quadrinhos, sabe onde que surgiu? Com as características que a gente conhece hoje? Nos Estados Unidos, em 1894. E uma revista chamada Truth, pelo americano Richard Outcault. Meses mais tarde, o jornal New York Road começou a publicá-las oficialmente. Essa história em quadrinhos, ou também como a gente já conhece, chamada de HQ, intitulou-se de The Yellow Kid e narrava as peripécias de uma criança que vivia nos guetos de Nova York. Olha que história legal! E sempre vestida com uma grande camisola amarela. A personagem se comunicava por meio de gírias, numa linguagem bastante coloquial, e trazia reflexões acerca da sociedade e consumo, e de questões raciais e urbanas. Agora eu vou contar um pouco da história em quadrinhos no Brasil, onde a gente mora. No Brasil, a primeira revista em quadrinhos chamou-se o Tico Tico e foi publicada em 1905 pelo periódico O Malho. Guardem bem esse nome. Idealizada pelo artista Renato de Castro. Foi influenciada pela HQ francesa La Semaine, de Suzette, e teve como personagem mais popular o garoto Chiquinho. Mas foi em apenas em 1960
que o público brasileiro teve um gibi inteiramente colorido e teve publicado como A Turma do Pererê, pelo colunista Ziraldo. O gibi foi apresentado pela editora O Cruzeiro e trazia personagens inspirados na cultura nacional. Em 1964, o gibi foi retirado de circulação por conta da censura instaurada durante a ditadura militar e só voltou a ser publicada em 1975. Foi também na década de 60 que surgiu a história em quadrinhos mais conhecida do Brasil, A Turma da Mônica, criada pelo paulistano Maurício de Souza. A revistinha fez tanto sucesso, mas tanto sucesso, que ela é publicada em mais de 40 países e traduzido em 14 idiomas. Vamos ler uma historinha agora? Então agora eu vou ler uma historinha do gibi para vocês. Aventuras Disney. Esse é o gibi que eu peguei para ler para vocês. Segredos patopólios. Os tem em abundância. Ufa, que dia! As pessoas acham que participar de programas de TV é divertido. Só que não. Um deles é refúgio subterrâneo do Super Pato. Veja na HQ Que Vida em Pato Donald, número 3. Muitos criminosos, desde um ralés batedor de carteira até o mais vilanesco cérebro do mal, adorariam saber a sua localização. Uma boa noite de sono é exatamente o que eu preciso. Mas ainda mais cobiçado é saber que o pato se esconde atrás de máscara. Quem é o Super Pato, afinal? Foi assustador a identidade do Super Pato. Quase foi exposta. O Prof. Pardal, e o único que sabe, é a verdade. Isso quando ele não toma um carcão. Mas o segredo do Donald será ameaçado de um jeito que ele nunca poderia ter visto. Afinal, quem pode dizer que o futuro reserva para esses assuntos ou o passado? Então, aqui começou o início da história. E esse quadrinho, essa história em quadrinho, ela é grande. Então, assim, agora vai começar toda a história para saber quem é o Super Pato. É grande, gente. Mas vamos ver se vocês prestaram bem atenção na aula. Vou aguardar aqui o nosso varal. Então, vamos ver se vocês prestaram bem atenção na aula. Será que em todos os países existem as HQs, ou também conhecida como história em quadrinhos? Vamos pensar. Isso, muito bem! Em todos os países existe a história em quadrinhos. Será que elas têm o mesmo formato? Vamos pensar. Não, gente, isso mesmo. Existem vários formatos de história em quadrinhos, das variadas formas que eu mostrei para vocês. Vamos relembrar. A forma de nuvem, que apontam pensamentos, isso mesmo. As que indicam que os personagens estão sussurrando, as linhas tracejadas. Os traços pontiagudos, que exibem gritos. E as linhas contínuas, que são essas linhas retas que fazem balões. Agora, a gente vai fazer uma atividade muito legal. Vocês vão precisar de lápis de cor, giz de cera, o que vocês quiserem de material. E uma folha. Vocês vão dividir a folha em pedaços, assim como igual eu estou fazendo, viu? Ó, pedacinhos, até ela ficar pequena. Marquem bem ela.
Agora vocês vão abrir e ela vai ter 16 quadradinhos. Vocês vão dividir a folha ao meio, 8 quadradinhos para cada lado. 8 quadradinhos para cada lado. Num lado da folha, vocês vão fazer uma história que vocês quiserem. Vocês vão criar uma história que vocês quiserem. Vocês vão poder usar os balões e as letras diferentes, o que vocês quiserem. No outro lado da história, eu vou pedir que vocês façam uma história da vida de vocês. Desde quando vocês eram nenenzinhos, vocês foram crescendo, aprendendo a andar, brincando. Só que vocês não vão poder usar balões, nenhum recurso que tenha fala. Vocês vão só desenhar e vão pintar, né? Eu fiz esse aqui, ó. A minha história. Olha, eu dormindo quando era nenenzinho. E a história que eu quis criar foi a história das frutas, ó. Uma melancia. Então, agora eu vou ler a história que eu criei, que é a história da fruta. Essa minha tem título, tá vendo? Olá, eu sou a melancia. Bom, e eu sou a banana. Nós duas se conhecemos na salada de frutas. E hoje em dia somos muito amigas. E a banana e a melancia, viu? Elas se conheceram. Bom, agora, pra gente finalizar a nossa aula, eu quero ver o que vocês aprenderam. Isso mesmo, a gente aprendeu que as histórias em quadrinhos, ou também conhecida como HQ, é um tipo de arte, pois misturam textos e desenhos. Então, a nossa aula acaba por hoje, crianças. Meu muito obrigada e tchau!